Evangelho, domingo, festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria chegamos à festa do batismo do Senhor. Na nossa meditação de hoje, eu gostaria de dividir com vocês 3 textos dos padres da Igreja. Esses 3 textos, olhados conjuntamente, vão nos ajudar a termos uma compreensão maior da dimensão espiritual da celebração dessa festa, que está diretamente, como vai dizer São Máximo de Turim, diretamente relacionada à celebração do Natal do Senhor. E ele diz: as 2 festas juntas formam, por assim dizer, uma única grande festa, o momento em que o Senhor nasce e os sinais que marcam esse nascimento, que aparecem no dia da celebração da festa do batismo do Senhor, como nós vamos ver já já. Mas eu gostaria de começar dividindo com vocês um primeiro texto de São Gregório Nazianzeno, que há poucos dias atrás celebramos junto com São Basílio Magno, eles que eram grandes amigos, e que juntamente com São Gregório de Nissa formam os 3 grandes padres da Capadócia, da região da Capadócia, os 3 grandes doutores da Igreja que defenderam a profissão de fé que nós temos hoje diante de tantas ameaças heréticas. São Gregório Nazianzeno tem por característica uma escrita muito poética, e ele usa essa composição de imagens. Ele começa a falar de João Batista e de Jesus, e daqui a pouco ele está pegando todos os elementos que na Sagrada Escritura apresentam a figura de João Batista e a figura de Jesus, e a relação entre os dois. É muito bonito e poético o texto, e marca de maneira muito intensa o significado da celebração do batismo. Depois, nós vamos trabalhar o texto de São Máximo de Turim, bem como o texto de São Cirilo de Alexandria, que faz o comentário a esse belíssimo texto que acabamos de ouvir do batismo do Senhor. Então vamos por partes, olhando texto a texto, para recuperarmos os elementos próprios da celebração dessa grande festa. E com São Gregório Nazianzeno, nós vamos entrar no mistério do diálogo entre Jesus e João Batista e o acontecimento em si dessa festa central, ou melhor, dessa festa tão importante dentro do tempo do Natal. Cristo é iluminado no batismo. Recebemos com ele a luz. Cristo é batizado. Desçamos, irmãos e irmãs, com ele as águas, para com ele subirmos das águas. João batiza e Jesus se aproxima, talvez para santificar igualmente aquele que o batiza e, sem dúvida, para sepultar nas águas o velho Adão. Antes de nós e por nossa causa, ele, que é espírito e carne, santificou as águas do Jordão, para assim nos iniciar nos sacramentos mediante o Espírito e a água. Olha que beleza!
O Senhor entra nas águas do Jordão para santificar as águas do Jordão, aonde nós começaremos o nosso caminho na vida cristã, onde nós receberemos também por Ele o Espírito Santo. Se o Espírito Santo foi prometido por Cristo, como sabemos, ser derramado sobre todos aqueles que permanecem unidos à sua palavra, ele então recebe por primeiro o vigor desse Espírito. Mas o batismo é como sinal, porque não esqueçamos, estamos diante da Santíssima Trindade. Então a plenitude do Espírito já está com Cristo. Mas ao entrar nas águas do batismo, por primeiro, ele marca que através desse sinal, através desse sacramento, nós receberemos o Espírito Santo. O céu se abriu para testemunhar que sobre esse que será um novo sacramento, não estamos ainda ali no momento em si do batismo como o conhecemos, pois mais adiante o Senhor dirá que nos batizará na água e no sangue. Então, o batismo cristão ele é compreendido após o sacrifício redentor do Senhor. Mas ele será celebrado com o sinal do batismo das águas. Continua o texto. João reluta. Jesus insiste. Eu que devo ser batizado por ti, lhe diz João. Diz a lâmpada ao sol, a voz à palavra, o amigo ao esposo. Diz o maior entre todos os nascidos de mulher ao primogênito de toda criatura, aquele que estremecera de alegria no seio de sua mãe, ao que fora adorado no seio de sua mãe santíssima, o que era e seria precursor ao que já tinha vindo e de novo há de vir, Cristo Jesus. Eu é que devo ser batizado por ti, meu Senhor. Podia ainda acrescentar, e por causa de ti, ó meu Senhor, pois sabia João que ia receber o batismo de sangue, ou que, como Pedro, não lhe seria apenas lavados os pés. Jesus saiu das águas, elevando consigo o mundo que estava submerso, e vê abrirem-se os céus e de par em par, os céus que Adão tinha fechado para si e sua posteridade, assim como o paraíso lhe fora fechado por uma espada de fogo, agora se abria mais uma vez. O Espírito, acorrendo àquele que lhe é igual, atenção meus irmãos, dá testemunho da sua divindade. Então, o Espírito Santo, no dia do batismo de Jesus, dá testemunho de sua divindade. Repito o texto, o Espírito, acorrendo àquele que lhe é igual, dá testemunho de sua divindade. Essa frase é importante porque uma das heresias mais frequentes naquele período era de que Jesus foi um homem assumido pelo Espírito. No dia do batismo, era um homem como todos nós, não era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que foi assumido pelo Espírito Santo ali, naquele dia da celebração do batismo no Rio Jordão por João Batista. E aqui São Gregório Nazianzeno faz um corte claro, jogando por terra essa heresia. O Espírito acorrendo àquele que lhe é igual, ou seja, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, a natureza divina está presente em Cristo, o que ele faz? Dá testemunho de sua divindade. E vem do céu uma voz, pois também vinha do céu aquele de quem se dava testemunho, Jesus. E ao mostrar-se na forma corporal de uma pomba, o Espírito glorifica o corpo de Cristo, já que este, por sua união com a divindade, é corpo de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. De modo semelhante, muitos séculos antes, também uma pomba anunciara o fim do dilúvio e Deus toma para si o mesmo símbolo para testemunhar seu Filho. Veneremos hoje o batismo de Cristo e celebremos dignamente esta festa. Permanecei, irmãos e irmãs, inteiramente puros, continua São Gregório Nazianzeno. Purificai-vos sempre mais. Nada agrada tanto a Deus quanto o arrependimento e a salvação do homem.
para quem se destinam todas as suas palavras e mistérios de amor. Sede como luzes no mundo, eu vos digo, isto é, como uma força vivificante para os outros homens e mulheres que estão ao vosso lado, permanecendo como luzes perfeitas diante da grande luz que é Cristo. Sereis inundados pelo esplendor dessa luz que brilha no céu e iluminados com maior pureza e fulgor pela Trindade. Dela, acabastes de receber, embora não em plenitude, o único raio que procede da única divindade, em Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós ouvimos Gregório Nazianzeno apresentando o testemunho do Espírito Santo e o testemunho do Pai a respeito de Cristo Jesus no dia do seu batismo. Agora vamos, e a imagem tão bonita de que ele entra nas águas para que todos nós possamos sair dela com ele, unidos a ele. Agora vamos ouvir o texto de São Máximo de Turim, que nos fala sobre o batismo do Senhor e completa mostrando a proximidade entre a festa do batismo do Senhor e a solenidade do Natal. Diz assim: o Evangelho nos conta que o Senhor foi ao Jordão para ser batizado e quis ser consagrado neste rio por sinais do céu. Não é sem razão que celebramos esta festa poucos dias depois do dia do Natal do Senhor, já que os dois acontecimentos se verificam na mesma época, embora com diferença de anos. Julgo que também ela deve chamar-se como festa de Natal. No dia do Natal, Cristo nasceu entre os homens. Hoje, renasce pelos sinais sagrados. Naquele dia, nasceu da Virgem Maria. Hoje é gerado pelos sinais do céu. No Natal, ao nascer, o Senhor, segundo a natureza humana, Maria, sua mãe, o acaricia em seu colo. Agora, ao ser gerado entre os sinais celestes, Deus, seu Pai, o envolve com sua voz e declara: este é meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Sua mãe o traz nos braços com ternura. Seu pai lhe presta o testemunho reverente de amor. A mãe apresenta-o aos reis do Oriente para que o adorem. O pai o apresenta às nações para que o reverenciem e o escutem em obediência. O Senhor Jesus foi, portanto, receber o batismo e quis que seu santo corpo fosse lavado nas águas. Perceberam aqui a delicadeza do combate às heresias? Que o seu santo corpo fosse lavado nas águas. São Gregório Nazianzeno tratou isso dizendo que o corpo do Senhor está unido e é santo. E aqui, São Máximo de Turim já usa a expressão seu santo corpo. O Senhor Jesus foi, portanto, receber o batismo e quis que seu santo corpo fosse lavado nas águas. Ou seja, ser santo significa que já tem ali a plenitude da divindade. Não se trata de um homem que vai receber o perdão dos seus pecados e ser revestido ao lugar da sua alma. Agora será o Espírito Santo e ele se tornará o Messias. Não, não. Então, por terra, toda a composição herética. O Senhor Jesus foi, portanto, receber o batismo e quis que seu santo corpo fosse lavado nas águas. Talvez alguém diga: se ele era santo, por que quis ser batizado então? Escuta, ó meu irmão, Cristo foi batizado não para ser santificado pelas águas, mas para santificá-las e para purificar as torrentes com o contato de seu corpo santíssimo. A consagração de Cristo é, sobretudo, a consagração das águas para que nós possamos, mais tarde, receber sobre elas a força do Espírito Santo. Assim, quando o Salvador é lavado, todas as águas ficam puras para o nosso batismo.
A fonte é purificada para que a graça do batismo seja concedida aos povos que virão depois. Cristo nos precede no batismo para que os povos cristãos sigam confiantemente o seu exemplo e pelo seu sangue derramado permaneçam em sua palavra e sigam para as águas torrenciais do manancial da graça do Senhor e ali recebam agora, no nosso batismo, a infusão do Espírito Santo. Vejo aqui um significado misterioso. Também a coluna de fogo ia na frente, através do Mar Vermelho, conduzindo os filhos de Israel para que eles a seguissem corajosamente ao longo do caminho. Foi a primeira a atravessar as águas, a coluna de fogo, a fim de abrir caminho aos que vinham atrás. Este acontecimento, como diz o apóstolo, era uma figura do batismo, do nosso batismo, do batismo cristão. Foi certamente uma espécie de batismo, na qual os homens eram cobertos pela nuvem e passavam através das muralhas de água à direita e à esquerda do Mar Vermelho. Tudo isso foi realizado pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que agora, na coluna de seu corpo, belíssimo isso, ele está comparando o corpo de Cristo como a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho. Belíssima essa imagem. Tudo isso foi realizado pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que agora, na coluna de seu corpo, precede no batismo os povos cristãos, como outrora, na coluna de fogo, precedeu através do Mar Vermelho os filhos de Israel. Sim, meus irmãos, é a mesma coluna que outrora iluminou os olhos dos caminhantes que hoje enche de luz os corações daqueles que creem. Outrora abriu um caminho seguro entre as ondas. Hoje firma no batismo os nossos passos na fé. Fantástico! Eita! Belíssimo, belíssimo. Imaginar que entramos com o Senhor nas águas do batismo me faz recordar a imagem antiga dos batistérios bizantinos que foram encontrados nas regiões da Capadócia e da Grécia. Eram octogonais e desse modo marcavam a beleza da criação que se faz nova em Cristo. 7 dias para a criação e o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Os cristãos, ao entrarem no batistério, desciam os degraus, muitas vezes em número de 7 degraus, recordando assim os passos da vida nova que nos leva a Cristo. O 8º degrau era o piso do fundo do batistério, e na medida em que eles desciam, eles chegavam com a água que lhe via quase até o peito, a altura do peito. E o batismo era feito por imersão. Então, o sacerdote dentro do batistério, então estamos falando de uma piscina, por 3 vezes fazia a submersão do batizado. E no fundo do batistério tinha, em mosaico, o rosto de Cristo. Vinde a mim, todos vós. Então, por 3 vezes o batizando era submerso na água. Eu te batizo em nome do Pai, primeira vez, e ele era convidado a olhar a figura de Cristo no fundo, quando ele entra na profundidade das águas, que representa, que nos faz recordar a imagem dos 3 dias de escuridão que Jonas passa no seio da baleia, no seio do grande peixe, que nos faz recordar os 3 dias em que o Senhor esteve no sepulcro, em que ele desceu à mansão dos mortos. As águas do batismo, como ouvimos na leitura de São Gregório Nazianzeno e agora na leitura de São Máximo de Turim, que nos faz recordar, ele pegou a imagem agora do Mar Vermelho, a passagem que nos leva à libertação, ou seja, o Mar Vermelho marca o lugar da escravidão e da morte
o Egito, suas fronteiras do Egito, então ele está nos levando para além dessas fronteiras da morte. Então, as águas do batismo que fazem recordar a nossa vida antes de Cristo, a nossa vida marcada pelo pecado. Então o sacerdote levava o batizando à profundidade dessas águas do batistério. Eu te batizo em nome do Pai, e o submergia. E ao ser submerso na água que lhe faltava o ar e necessariamente lhe vinha a angústia de morte, que ele reencontrava sua realidade marcada pelo pecado, ao abrir os seus olhos, ainda que de maneira disforme, via Cristo que desceu à mansão dos mortos, Cristo que foi ao encontro dele, Jesus que veio buscá-lo, ainda em meio ao pecado, para salvá-lo. Então, por 3 vezes, ele era submerso, recordando o seu caminho de vida, fora do conhecimento do Senhor. E ali, em meio à escuridão daquela água, ele poderia abrir os olhos e ver que o Senhor está vindo ao seu encontro e que o Senhor desceu à profundidade do seu pecado para salvá-lo. E por 3 vezes ele era outra vez imerso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na 3ª vez em que ele era imerso das águas, ele era chamado a olhar para o céu, para o alto. E em cima do batistério havia uma abóboda com Cristo Pantocrator, Senhor do mundo, que apresentava para ele o Evangelho e era revestido pela glória dos céus. O Senhor veio ao teu encontro, quando ainda estavas morto, para trazer-te para junto de si, para a glória dos santos. Entrastes com Cristo nas águas do batismo e saístes para ser revestido do seu Espírito, unido a Cristo. Entrastes trazendo as marcas da morte e agora que sais, vem para fora revestido de Cristo glorioso. Então a primeira imagem que ele via no alto era o Senhor glorioso que o recebia. E à sua volta estavam seus irmãos, que depois o saudavam. E nessa saudação ele entendia que a caminhada da vida cristã supõe ainda um longo itinerário do deixar-se modelar por ele, pois seus irmãos trazem consigo a sua humanidade e a fragilidade de sua humanidade. Mas aquilo que vivem por amor ao Senhor. É fruto do Senhor, como falamos outro dia, ontem, para ser mais exato, ao comentarmos o testemunho de João Batista. Também eles, à sua volta, estão diminuindo para que Cristo cresça sempre mais. Agora vamos ouvir a nossa última leitura para hoje, que é dos comentários ao Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, e assim completarmos as imagens que aparecem dentro dessa celebração do batismo do Senhor. Fala ele sobre a efusão do Espírito Santo sobre todos os homens. Muito bem. Ouçamos. Tendo o Criador do Universo decidido restaurar todas as coisas em Cristo Jesus, dentro da mais admirável e perfeita ordem, e restituir à natureza humana sua condição original, prometeu, junto com os outros dons que daria copiosamente, conceder o Espírito Santo, pois de outro modo o homem não poderia ser reintegrado na posse na posse tranquila e permanente desses dons. Determinou, portanto, o tempo em que o Espírito Santo desceria sobre nós, isto é, o da vinda de Cristo, prometendo com estas palavras: naqueles dias, a saber, nos dias do Salvador, derramarei meu Espírito sobre todo ser humano. Quando esse tempo de imensa e gratuita liberalidade trouxe ao mundo o Filho unigênito encarnado, isto é, como homem nascido de mulher, segundo a Sagrada Escritura,
Novamente, Deus Pai nos concedeu o seu Espírito, sendo Cristo o primeiro a recebê-lo como primícia da natureza renovada. João Batista o testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu e permanecer sobre ele. Afirma-se que Cristo recebeu o Espírito Santo enquanto homem, enquanto convinha ao homem recebê-lo, embora seja filho de Deus Pai e gerado de sua substância, mesmo antes da encarnação e mais ainda antes de todos os séculos, não se ofende ao ouvir Deus Pai declarar-lhe depois que se fez homem: Tu és meu filho e eu hoje te gerei, testemunhando pela vinda do Espírito Santo, a glória de sua divindade. O Pai diz que foi gerado hoje aquele que antes dos séculos era Deus, gerado por Ele para receber-nos em Cristo como filhos adotivos, gerado por nós. Com efeito, toda a natureza humana se encontra em Cristo enquanto homem. Assim o Pai dá ao Filho seu próprio Espírito, a fim de que em Cristo também nós o recebamos. Por esse motivo, Cristo veio em auxílio da descendência de Abraão, como está escrito, e torna-se em tudo semelhante a seus irmãos. O unigênito de Deus não recebeu o Espírito Santo para si mesmo. Com efeito, esse Espírito que é seu nos é dado nele e por ele, como já dissemos anteriormente, pois tendo-se feito homem, tinha em si a totalidade da nossa natureza humana, a fim de restaurá-la toda e restituir-lhe a integridade original. Podemos ver assim, se quisermos aplicar um reto raciocínio e os testemunhos da Escritura, que Cristo não recebeu o Espírito Santo para si mesmo, mas para que recebêssemos nele, todos nós que com ele entrássemos nas águas do batismo, pois é também por ele que recebemos todos os bens e todas as graças. Então aqui ouvimos agora São Cirilo de Alexandria, como São Máximo de Turim, recolhendo as mesmas imagens com uma linguagem diferente, mas marcando essa grande graça que nós hoje celebramos. Recordamos o batismo do Senhor, mas a recordação do batismo do Senhor nos leva a fazer memória do nosso batismo, onde recebemos, segundo a promessa de Cristo e segundo o seu sacrifício redentor, a plenitude do Espírito Santo. Que nós possamos hoje agradecer a Deus pelo dia do nosso batismo e recordando esse grande mistério de amor em que o Pai e o Espírito Santo dão testemunho do Filho, e acompanhando Cristo que nos precede como coluna de fogo e nos conduz para a libertação, que nós possamos fazer a nossa renovação da profissão de nossa fé e desse modo caminharmos vigorosamente no seguimento do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos padres da Igreja e da Santíssima Mãe de Deus e São João Batista e São José, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.